Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre autoconhecimento, várias histórias agora para a gente começar a trabalhar nelas, né? Então, você fez a reflexão, entendeu alguns daqueles conceitos, pensou, achou a história, anotou, escrito ou no computador, mas você tem algo para olhar e a gente vai começar a trabalhar em cima dessas histórias. Porque esse exercício inicial de reflexão, ele trouxe à tona muita coisa sobre vocês, mas agora a gente precisa analisar e identificar padrões, identificar o que é mais forte do que o outro, a gente consegue ranquear, a gente consegue priorizar. Então, a gente vai trabalhar muito em cima dessas histórias. Então, se tudo der certo, você tem aí mais de 30 histórias, o que é muita coisa. Então, tudo que a gente vai fazer a partir de agora, vocês têm total liberdade de trabalhar com as 30 mais histórias que vocês têm. Mas vocês não precisam fazer isso, a gente vai tentar diminuir um pouco, selecionar algumas histórias para trabalhar em cima delas, porque vai tornar o trabalho mais fácil, né? Uma coisa meio pareto aí. A gente vai escolher o 20% que vai trazer 80% de resultado. Mas se vocês estão, tipo, de férias, com tempo, querem fazer o exercício para todas as histórias que vocês identificaram, podem tranquilo. Sem problema nenhum. Quanto mais vocês refletirem e fizerem esses exercícios, mais vocês vão se conhecer. Então, só vejo vantagens. Mas para quem tem o tempo mais limitado, vamos fazer primeiro um processo de priorização. Então agora vocês têm uma lista aí, 30 mais histórias. Primeira coisa que eu quero que vocês façam é dividir em três baldes, em três grupos. O primeiro grupo são os pontos fortes que você conseguiu achar histórias com facilidade, que você teve mais de uma história boa para contar, que você percebeu em ambientes diferentes que você conseguia aplicar aquele mesmo ponto forte. Então, você teve várias histórias que vieram à mente, e uma era na vida pessoal, o outro era na vida de trabalho, o outro era no seu esporte. Então, você percebeu que aquele tema é uma coisa bem presente na sua vida. Vai para esse primeiro grupo, entendeu? Então, o primeiro grupo é realmente os pontos fortes que você acredita ter por essa reflexão já agora. Eu imagino que tenha sido muito intuitivo, gente, mas se não for, vocês vão tirando dúvida comigo, beleza? Porque se tiver alguma dificuldade em perceber isso, isso é uma coisa muito abstrata. É muito mais sobre como a gente sente, como a gente percebe. A coisa veio com mais facilidade, a gente conseguiu pensar em várias histórias. Provavelmente ele é mais forte, ele é o jeito que você usa mais normalmente. Mas se vocês tiverem muita dúvida, né, vocês me falem, porque é uma reflexão, não existe uma fórmula exata para entender o que é forte ou não. É muito mais assim, cara, pensei em muitas histórias, consegui pegar várias. Foi uma coisa fácil de pensar. Quando eu ouvi a descrição, eu pensei, Amen, é isso aí que eu sou mesmo. Esse falou exatamente o que eu sou. Ou quando eu ouvi, eu fiquei pensando, não, isso aí não vai dar certo pra mim. Porque é uma reação nossa, né? Então, percebam quais foram as reações de vocês e algumas pessoas vão ter mais a capacidade de analisar isso, mas pensando sobre, pensar. Então, realmente, pensando aqui, eu consegui achar mais histórias, uma coisa mais exata, mais racional. Não, eu pensei em várias situações, eu pensei em ter isso ou aquilo. E tem pessoas que talvez você vai sentir mais. Então, quando você ouviu a descrição, você se sentiu entendido, ou se sentiu com medo de não ter aquilo e pensar, caramba, eu nunca fiz isso desse jeito. Então, percebam, talvez vão ter reações no seu corpo, na sua cabeça, do jeito que você pensa, do jeito que você vê, que vão te indicar se aquilo veio com mais facilidade para você ou não. Espero que isso esteja ajudando mais ou menos a como olhar. Mas comecem, então, façam o primeiro grupo, tentem achar os pontos fortes que você tem, não o que você deseja ter, gente. Eu adoraria ter disciplina no meu, mas não tá, sabe? Assim, tem que falar que consigo ter uma certa disciplina em coisas que exigem de mim aquilo, eu consigo fazer de um jeito, mas não é meu ponto forte. Então, sejam sinceros com vocês também, de novo, gente. Ninguém vai avaliar isso, ninguém vai dar nota pra isso. Isso é um exercício pra vocês se conhecerem, pra vocês se entenderem. Então, sejam sinceros, não coloquem nesse primeiro balde. A gente fala balde porque eu penso em inglês em bucket. Esse primeiro grupo, nesse primeiro. É um grupo. Qual é esse primeiro grupo? O que for realmente forte. Show? Segundo grupo. Não, nem vamos pro terceiro grupo. Segundo grupo vai ficar no meio. Terceiro grupo é tudo que você ouviu e pensou, caraca, não tem, não dá tipo eu, assim, sabe?
no disciplina, quando eu vejo assim, estrutura, organização, faz um planejamento e se mantém, eu fico pensando, não dá, não sou eu, não consigo, tenho muita dificuldade em fazer isso, não sei nem se eu vou conseguir achar a história, pensei, não achei uma história de disciplina para contar, não é, entendeu? Se sentiu isso? Bota nesse terceiro grupo. Esse terceiro grupo é realmente as coisas que você tá faltando, as coisas que a gente pode inclusive pensar em como, se eles têm o potencial de te atrapalhar, como a gente pode colocar ele sob controle, mas no primeiro momento só coloquem ele nesse terceiro grupo, que é o grupo de coisas de pontos fortes que você não tem. Assim, ficou bem claro para você na sua reflexão. E na meiuca ali é tudo que fica mais ou menos. Tipo, você achou umas histórias, se te perguntarem numa entrevista, você até consegue falar, mas não é que é fácil para você, não é que é, né, natural para você. Eles são ok. Coloca na meiuca. Então, você vai ter aí menos que 10, com certeza. De entre 5 e 10 no primeiro grupo, entre 5 e 10 no último grupo, e aí meiuca, né? No mínimo 10 ali no grupo do meio. Porque vocês não vão. A gente quer colocar mais pontos fortes, a gente quer realmente acreditar, mas vai dificultar um pouco até o foco de vocês de realmente desenvolver histórias, desenvolver discursos muito bons em cima desses pontos fortes. Então é bom que a gente tente reduzir a 5. 5 é o que o Gallup usa, mas até 10 é ok. Então procure entre 5 a 10 pontos fortes, 5 a 10 pontos fracos e deixar ali no meio. Depois que você separou nesses grupos, você vai pegar no primeiro grupo e vai tentar ordená-los. Tem alguns que vão ser difíceis. Como que eu vou comparar um ponto forte de relacionamento com um ponto forte de execução? Como que eu vou saber qual é mais forte? Eu uso eles em situações diferentes. Eu entendo, não é necessário, de novo, gente, ninguém vai ficar olhando, cobrando, avaliando, vendo se está certo. Se vocês têm muita curiosidade de saber, vocês podem, obviamente, comprar o teste, né? Que vai facilitar esse trabalho. E vocês podem também ver se a autoavaliação de vocês deu certo ou não, né? Se confirmou ou não. Mas tentem ali colocar mais ou menos em ordem do que você gosta de fazer, qual ponto forte daqueles você realmente gosta de colocar em ação, qual ponto forte talvez você queira desenvolver mais, se ver fazendo aquilo realmente profissionalmente, você gosta, pensa que você vai realmente aplicar aquilo mais, então às vezes tem algum, por exemplo, sei lá, imparcialidade. Você vê que é uma coisa realmente muito forte para você, mas você também é uma pessoa muito analítica e você acha que, tipo, cara, eu quero pensar mais em como o meu eu analítico faz as coisas, porque a imparcialidade é um comportamento ali constante. Eu trato todo mundo igual, mas é uma coisa que eu não preciso desenvolver muito mais, entendeu? Não é uma coisa que eu vou pôr tanta atenção. Então, tentem usar o critério de vocês, mas tentem colocar em uma ordem de importância para vocês ou de força. Então, você fala, cara, esse aqui é definitivamente um negócio que eu tenho muito forte. Coloca em primeiro lugar. Então, ordena a meiuca também. A meiuca vai ser mais difícil ainda, mas tentem priorizar. Comparem 2 a 2, então você vê, faz uma primeira ordem meio intuitiva, depois vê, cara, esse aqui realmente é mais forte do que esse ou não. Tentem colocar numa ordem. Vai facilitar para a gente selecionar as histórias. Inclusive, a força das histórias pode ser um desses critérios. Tipo, cara, eu tive uma história muito legal aqui desse ponto da meiuca. Meu, bota ele pra cima. A história é legal, mesmo que ele não seja o seu ponto mais forte, você tem uma história legal para contar sobre aquilo. Então, ordenemos. Os pontos fracos a gente não vai mexer no momento. A gente vai agora escolher aí entre 10 e 15 histórias legais para contar. Então as primeiras vão ser definitivamente os seus pontos fortes. Então, de 5 a 10 que estiverem ali. E se você tiver mais que uma história para cada ponto, pode usá-las, tá? Não precisa ser só um. Se você pensou em duas, três e você anotou ali porque elas eram muito legais, pode pegar todas elas. E aí escolhe algumas da meiuca para a gente trabalhar também, beleza? Então escolham aí entre 10 e 15 histórias e a gente vai fazer a nossa primeira análise em cima delas. E essa análise que eu vou sugerir que vocês façam, que eu vou propor que vocês façam, eu acho ela interessante porque eu acho que ela tira muita coisa, ela estrutura muito o nosso pensamento, ela tira muita coisa que está escondida. Mesmo depois do momento que a gente já percebeu a história, a gente conseguiu achar aquele momento na vida em que a gente usou aquele ponto forte que eu expliquei na definição, existem microações dentro de cada história. Por mais que a gente define a história como uma coisa geral, tipo, sei lá, eu
analisei tal coisa. Analisar é a ação maior, mas você tem vários mini passos para conseguir analisar aquilo. Então, o exercício que eu vou propor que vocês façam agora é para cada uma dessas entre 10 e 15 histórias. Lógico, se quiser fazer para todas, façam, mas comecem por essas 10 a 15. Para cada uma delas, escrever do lado os verbos das ações que você fez dentro daquela história. Então, por exemplo, eu tive que resolver um case e, sei lá, eu ganhei uma competição de análise de resolução de case que eu participei. Então, você estava usando isso para analítico. Sou uma pessoa muito analítica. Tá, você analisou, beleza, show. Isso você resolveu o case, show. Mas, primeiro, você teve que ler com muita atenção a descrição ali do case. Você teve que extrair as informações que eram relevantes. Você teve que categorizar as informações. Tá, isso é relevante para essa análise, isso é relevante para essa análise. Então, você categorizou isso. Aí, dentro de cada um deles, você daí realmente fez a análise dos números, a análise dos dados que estavam ali dentro. Aí, você teve que conectar as informações para tirar uma conclusão. Você teve que tirar a conclusão. Então, você entende que existem várias ações, vários verbos ali dentro. Então, para cada história, você vai colocar história 1. Você vai colocar descrição, assim, colocar o verbo. Vocês podem colocar o verbo, tipo, analisar os dados. Show, mas assim, principalmente colocar o verbo. Qual foi o verbo que você usou naquela história? Você vai listar aí, vai dar, não sei, entre 5, 8 verbos em cada história, talvez até mais. Coloquem, tentem quebrar no o menor que vocês puderem. Tipo, eu tive que pensar, eu tive que raciocinar, eu tive que conversar com alguém, eu tive que refletir, Coloquem sempre verbos, todos os verbos que você usou naquela história. Você vai fazer isso para 10 ou 15. Ao final, você vai começar a olhar para elas de um jeito. Primeiro, você vai olhar de um jeito muito diferente para a história de vocês, gente. Só de fazer esse tipo de exercício é algo que realmente força a gente a pensar em coisas que a gente geralmente não pensa. Mas depois que você tiver isso, você vai ter ali num papel na sua frente ou no computador verbos que vão aparecer em várias situações. Então você vai ter, por exemplo, identificar ou categorizar. Aí você vai ver que em várias histórias você teve que identificar e categorizar, e teve na outra você identificou e categorizou. E você vê que aquilo é sempre um negócio assim, bem chave para sua história, um negócio que você faz muito bem. Então, você começa a perceber alguns padrões nas histórias de vocês. Por mais que os pontos sejam pontos fortes diferentes, tenham descrições diferentes, talvez na sua história eles tenham ações semelhantes. Eles têm ainda, inclusive, assim, uma viradinha de chave ali que você vê ainda com mais facilidade. Então, eu acho que esse exercício de procurar os verbos faz com que a gente tenha um entendimento ainda maior do como a gente fez aquilo que a gente fez. Terminou o exercício dos verbos, você vai revisitar as histórias de novo. A gente vai colocar do lado adjetivos. Então, como que você eu fiz isso de um jeito muito cuidadoso, eu fiz isso de um jeito muito meticuloso, eu fiz isso de um jeito criativo, eu fiz essa apresentação de um jeito contagiante, de um jeito entusiasmado, eu fiz isso de um jeito carinhoso, então se eu tô falando de empatia, eu fui muito carinhoso com os meus amigos, ou com a minha família naquele momento que precisava, eu fui eu vou colocar aqui para vocês, gente, listas tanto de verbos quanto de adjetivos para vocês usarem nesse exercício. Esqueci de mencionar antes. Então, vocês vão pegar a lista para poder guiar. Lógico, vocês podem usar adjetivos ou verbos que não estejam na lista, sem problemas, assim, só para ajudar um pouco a guiar esse exercício. Mas vocês vão colocar do lado os adjetivos de como você fez aquilo. Então, você primeiro quebrou nas ações que você fez dentro daquela história, e depois você vai quebrar no jeito no que você sentiu e do jeito que você se comportou e qual a imagem que você passou. Então, é mais sobre o jeito mesmo que você se comporta. A gente vai fazer esse exercício para entre 10 e 15 histórias. Eu tenho certeza que vocês vão ficar assim surpresos com o quanto vocês vão descobrir de vocês nesse exercício. Eu sei que dá trabalho, mas você vai falar, caraca, olha só, é isso mesmo, olha, isso aqui. Em vários lugares eu tô vendo aqui que eu sou cuidadosa, ou que eu sou
atenciosa ou que eu sou. Você vai procurar alguns temas. Isso, quando você for montar histórias para contar na entrevista, o seu vocabulário vai ficar muito mais rico para dar esse tipo de detalhe, não só resolver um problema, mas tudo que você fez ali, qual são, ai, mas eu fiz um trabalho em grupo, eu não sei o que fui eu que fiz. Quando você faz essa análise de qual ação por ação que eu tive que fazer e qual foi o jeito que eu tive que fazer, contar aquela história vai ficar muito mais fácil, muito mais rico. E principalmente o seu próprio entendimento de você mesmo. Caraca, realmente, olha só, existem padrões, existem coisas que eu sempre estou fazendo desse jeito. Então, espero que esse exercício vocês se divirtam também fazendo. Mas, gente, sério, por favor, levem isso com dedicação, porque eu sei que dá trabalho, mas vale muito a pena. Vou deixar a lista para você de adjetivos e de verbos. Então, bora analisar cada história.